Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos ama através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. Nos alegramos porque o nosso projeto de estudarmos a Bíblia toda segue com segurança, e estamos estudando novamente mais um livro importante do Antigo Testamento, especificamente as profecias de Malaquias, o último livro dessa parte da Bíblia. Nos alegramos também pelas correspondências que vocês nos enviam e pelo retorno que vocês têm dado, testemunhando sobre o valor do nosso programa. Nós somos gratos pelo privilégio de podermos a cada dia compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje eu registro o e-mail que o Agmar nos enviou da cidade de Marianópolis, no estado de Tocantins. Foi essa a sua mensagem. Prezados irmãos, graça e paz. Estou ligado todos os dias nessa rádio abençoada através da internet. Às vezes fico dias sem enviar um e-mail porque estou no trabalho e muitas vezes estou atarefado, mas estou sempre me deleitando com a programação pela qual vocês estão de parabéns. Querido amigo, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Como lhe respondi, parabenizo a você pela confiança e pelo desejo de conhecer mais o Senhor. É isso mesmo. Ele quer que sejamos dispostos e assim, no tempo certo, Ele nos usa conforme o seu querer. É um privilégio estar nas mãos de Deus e nós temos tido esse privilégio. Querido amigo, como nós gostaríamos de saber qual tem sido o valor do programa, necessitamos que você faça como fez o Agmar. Escreva para nós para que possamos adequar ainda mais o programa para que ele seja cada vez mais uma bênção para você, para que ele edifique a sua vida. E agora eu quero convidar a todos que estão me ouvindo nesse momento para buscarmos o Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre e se renova constantemente sobre as nossas vidas. Senhor, conforme a Tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que Te procuramos, que Te buscamos nessa hora. Abençoa, Senhor, nós te pedimos, o Agmar, e a todos os ouvintes, que o Senhor possa protegê-los, possa edificá-los, possa mantê-los sob a Tua proteção, enquanto eles estiverem andando conforme o Teu querer. Conceda-nos para hoje a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações através desse programa. Nós oramos com gratidão, sabendo da Tua resposta às nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje iniciamos o nosso encontro com satisfação pela possibilidade de conhecermos e estudarmos mais um livro bíblico. Vamos estudar o livro do profeta Malaquias, um livro que nos traz mensagens plenamente aplicáveis aos nossos dias. Vamos conhecer hoje os aspectos introdutórios dessa profecia e assim teremos melhores condições de entendermos o texto bíblico. Como tenho mencionado nas introduções aos livros que estudamos, conhecer o contexto do livro, do autor, dos destinatários, da época e do local, de onde e para onde ele foi escrito,
qual é o tema do livro, qual o seu propósito, a sua estrutura, enfim. Estudar esses pormenores nos dão melhores condições de entendermos o texto inspirado para, assim, aproveitarmos de modo completo a mensagem que Deus tem para nós. Então, nesse programa, vamos dedicar nossa atenção a esses aspectos, pois, especificamente em relação ao livro de Malaquias, além do texto de 3:10, poucas pregações têm sido proferidas e o livro, em geral, é desconhecido pela maioria dos cristãos. Vamos ao estudo introdutório de Malaquias, mas antes vamos refletir também, especificamente, vamos relembrar algumas verdades importantes sobre o ministério profético do Antigo Testamento. Qual era o papel dos profetas no Antigo Testamento? Quando estudamos os profetas, percebemos que eles variavam bastante em termos de origem, público e estilo. Mas todos eles tinham um alvo em comum: o bom relacionamento do povo com Deus. Nesse alvo comum, os profetas enfatizavam repetidamente determinados temas. E um desses temas eram as obrigações de Israel para com o Senhor Deus, para com a aliança feita com Deus. Os profetas lembravam constantemente Israel de que algo muito significativo tinha acontecido lá no Monte Sinai. Deus tinha se revelado através da lei, que era um manual para viver em fidelidade diante dele, e essa revelação implicava em muita responsabilidade por parte de quem recebera essa revelação. Desde os tempos de Moisés, de Josué, dos juízes, Israel tinha sido alertado de que a verdadeira adoração, a maneira correta de cultuar a Deus, afetava todos os aspectos da vida do povo. Quaisquer que fossem as condições dos israelitas, pai, mãe, filhos, empregados, senhores, vizinhos e até estrangeiros, todos eles deveriam exercer seu papel tendo em vista o seu relacionamento cultico com Deus. As obrigações de Israel para com a aliança com Deus incluíam pelo menos 4 facetas. Israel fora chamado para andar e voltar-se para Deus e suas palavras. Israel fora chamado para uma vida de santidade pessoal. Israel fora chamado para viver em paz consigo mesmo. E, em 4º lugar, Israel fora chamado para cultuar e adorar a Deus do modo pelo qual ele mesmo o orientara. Nesse ministério profético, um dos detalhes importantes era também saber qual era o significado da aliança de Israel para com Deus, qual o significado da aliança de Deus para com Israel. Na Bíblia, as alianças eram pactos solenes, negociados ou impostos unilateralmente, que ligavam as partes umas às outras e tinham por objetivo relações que perdurassem. Esses pactos, esses compromissos, tinham promessas definidas com reivindicações e obrigações de ambos os lados. Nas alianças que Deus fez com o ser humano, só Ele estabelecera as condições. Quando Adão e Eva desobedeceram os termos da aliança, Gênesis 3:6, Deus não os destruiu, mas demonstrou a sua graça ao prometer-lhes um Salvador. Quando Deus estabeleceu a sua aliança com Noé, Gênesis 9:9, as suas promessas se fizeram presentes. A aliança de Deus sempre foi sustentada sobre a sua promessa, como vimos também na aliança feita com Abraão, Gênesis 12, 1-3. E a aliança de Deus com o povo de Israel, lá no Sinai, em Êxodo 19, foi feita no modelo da suzerania do Antigo Oriente. Essas alianças eram alianças impostas apenas de uma parte, por um rei poderoso, sobre um rei vassalo, sobre um povo servo. E assim, Malaquias se destaca ao relembrar que Israel tem um compromisso sério com Deus, com base na sua aliança. Malaquias, então, é um livro pós-exílico que descreve o ministério profético dirigido a um povo desiludido até, desanimado, um povo que estava cheio de dúvidas em relação ao cumprimento das promessas de Deus a Israel. Diante dessas circunstâncias, percebe-se que o povo quebrou vários princípios divinos e assim Malaquias demonstrou grande importância ao tema da aliança.
Referências explícitas incluem a aliança a Levi, no capítulo 2, a aliança dos pais, no capítulo 2, versículo 10, a aliança do matrimônio, capítulo 2, versículo 14, e o anjo da aliança, no capítulo 3, versículo 1. Disso tudo se depreende que Malaquias estava relembrando a importância de Israel valorizar a aliança com Deus. Além dessas referências diretas, temos também, no início do livro, a narrativa sobre o amor da aliança que Deus tinha feito com Israel. Temos condenações claras à deslealdade, isso é, à quebra da aliança, por exemplo, no casamento e nos relacionamentos sociais e econômicos. Tudo isso para demonstrar que a aliança era algo que Israel deveria dar toda atenção, porque esse era o pacto entre o povo e Deus. Malaquias, na verdade, significa meu mensageiro. E esse termo se deriva do hebraico malaki, um mensageiro de Deus. Pode ser um nome próprio, mas também pode ser um título de alguém que recebera um ministério da parte de Deus. Esse termo aparece mais uma vez em 2:7 e 2 vezes em 3:1. Da sua vida pessoal, pouco se sabe, mas percebe-se que foi ele, Malaquias, um homem corajoso em apontar o pecado, firme mesmo diante da indiferença e, sobretudo, Malaquias era confiante na imutabilidade de Deus e na promessa de Deus de que nunca tinha esquecido daqueles que lhe obedecessem. Qual é a data que podemos dar para essa profecia? Malaquias foi escrito no período pós-exílico. Malaquias teve o seu ministério após a época de Esdras e dos profetas Ageu e Zacarias, conforme Esdras capítulo 5, versículo 1. O ministério de Malaquias aconteceu proximamente à época do líder Neemias, conforme nós lemos lá em Neemias capítulo 3, versículo 5 e capítulo 6, versículos 17 e 19. A data, então, de 420 até 400 pode ser considerada como uma data boa para a autoria do livro, conforme Neemias 2, 1 a 8, e também conforme Daniel 9, 25. A autoria. Quais são as dicas que nós podemos ter com relação à autoria desse livro? O significado de Malaquias, como nós já mencionamos, é meu mensageiro. Nós sabemos pouco da sua vida pessoal, mas através da sua profecia percebe-se que ele se caracterizava por ser um canal limpo da voz de Deus para o povo de Israel. Além disso, caracterizava-se por ser um homem corajoso. Ele apontou várias vezes o pecado e mesmo para os sacerdotes, ele confrontou-os com a palavra de Deus. Ele mostrou o pecado diante da indiferença do povo demonstrada através do formalismo e do ceticismo, isso é, através da incredulidade. Malaquias demonstrou, sobretudo, ser confiante no Senhor. Ele cria em Deus, cria que Deus era aquele Deus que não se esquecia das promessas que tinha dado ao seu povo. O estilo literário dessa profecia é uma série de diálogos. É interessante percebermos isso. Nós temos uma série de diálogos entre Deus e o povo, uma série de conversas, uma série de perguntas e respostas entre Deus e o seu povo. Uma vez que as questões discutidas estão relacionadas com a experiência do pós-exílio, é provável que o livro possa ser datado, então, nesse período entre Esdras e Neemias. Não há nada no livro que permita datá-lo com mais exatidão. Mas, como nós já mencionamos, entre 420 e 400 seria uma boa data para situarmos o livro de Malaquias. Qual é o tema e o conteúdo desse livro? Além de 3:10, que certamente você já ouviu, Malaquias 3:10, que fala sobre as contribuições ao Senhor, esse livro tem um conteúdo riquíssimo. Certamente, o tema do livro é o amor de Deus para com seu povo, demonstrado através de um apelo ao arrependimento pelo pecado e
de um apelo a voltar ao convívio com Deus. Conforme o capítulo 3, versículo 7, nós temos essa expressão, tornai-vos para mim, isso é, voltem-se para mim. Deus quer ter uma relação de pai para com seus filhos. Deus quer abençoar os seus filhos, conforme 3, 10 a 12. Então, o que há em Malaquias é um convite ao arrependimento. Quando ocorreu a quebra da relação pelo pecado da negligência, Deus disciplinou o seu povo. Nós sabemos que o seu povo foi levado para o cativeiro. E agora, o apelo divino é acompanhado de uma séria advertência. Chegar-me-ei a vós outros para o juízo, conforme 3:5. Mas também, essa palavra é contrabalançada, essa advertência é acompanhada de uma rica promessa. Eu me tornarei para vós. Voltem-se para mim, que eu me tornarei para vós. Por isso, então, podemos afirmar que o tema do livro é o amor de Deus para com o povo. O próprio Senhor Deus é o personagem central dessa profecia. Veja bem, dos 55 versículos do livro, 47 deles registram a palavra de Deus para o povo de Deus. O livro, então, mostra que Deus quer ter um relacionamento familiar, de pai para com seu filho. Deus quer ter um relacionamento de Deus para com seu povo escolhido. Deus quer abençoá-los. Quando ocorreu o pecado, e o pecado foi de negligência para com Deus, ele mesmo, como um pai, então, disciplinou seus filhos. Um dos pontos de destaque do conteúdo é a profecia da vinda do Messias e daquele que também viria preparar o caminho para a chegada do Messias. Exatamente esse ponto deve ser destacado. A vinda do Messias é uma prova do amor de Deus. Em Malaquias, temos então essa prova do amor de Deus, isso é, a promessa da vinda do Senhor Jesus. No capítulo 3, versículo 1, lemos o seguinte: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, e a sua gloriosa salvação, que receberá todo aquele que o teme. Para vós outros que temeis o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Essa é uma grande promessa, e essa promessa, então, confirma o tema do livro, o amor de Deus para com seu povo. Mas, pergunta-se, e precisamos responder essa pergunta, qual era a situação de contexto? Temos que perceber, então, primeiramente, para percebermos o contexto, qual foi a época da profecia. Os profetas, em sua maioria, exerceram os seus ministérios em tempos de mudança, em tempos de inquietação política, como nos casos de Isaías, nos casos de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel e ainda outros profetas. Mas a época da profecia de Malaquias foi diferente. Era uma época de expectativa, de espera de um futuro glorioso que já tinha sido prometido. Mas esse futuro estava demorando para chegar. A época contextual da profecia era o período pós-exílico, como nós já mencionamos. O ministério de Malaquias foi exercido num tempo em que Israel experimentava uma nova fase em sua vida. Era um novo tempo. Com o decreto de Ciro, o imperador dos persas, Israel voltara do exílio babilônico. Você pode ler isso lá em 2 Crônicas 36, 22 a 23, em Esdras 1, 1 a 3. Com esse decreto de Dario, que não só confirmou as ordens de Ciro, como também acrescentou ordens próprias, os judeus então receberam tributos e outros bens para que voltassem e reedificassem o templo lá em Jerusalém. O que de fato aconteceu
através da primeira leva de judeus voltando com Zorobabel, 50 mil judeus, e depois de todo aquele impasse com os samaritanos, houve então a palavra de Dario liberando, inclusive, finanças para que Israel pudesse reconstruir o templo e, posteriormente, pudesse reconstruir a cidade, o que foi feito nos dias de Neemias. Um outro aspecto que devemos mencionar nesse contexto é a fidelidade de Deus para com Israel. O templo, na verdade, tinha sido reconstruído com o retorno de Zorobabel e com o estímulo dos profetas Ageu e Zacarias. O sistema de culto tinha sido restaurado sob o cuidado diligente do profeta e sacerdote Esdras. E o muro da cidade seria reconstruído sob a liderança de Neemias. Essa era a época de Neemias, época de Malaquias. E essas vitórias, então, comprovavam a fidelidade de Deus para com seu povo. Mas temos que destacar também que havia uma grande indiferença de Israel para com Deus. Então, aquele era um tempo de retorno à vida normal. Era um tempo de volta à rotina cultica. Era um tempo de volta aos sacrifícios já estabelecidos. Era um tempo em que, por não acontecer nada de especial, a vida se encontrava numa constância vazia. O povo estava desanimado. Os inimigos continuavam perturbando. E a glória que encheria o novo templo, conforme Ageu 2:9, não se fazia perceptível. O povo não tinha condições de perceber. O povo tinha ideia. O povo pensava que Deus tinha se esquecido das suas promessas e da sua relação prioritária com a nação. Passadas então algumas décadas, talvez um século, dúvidas começaram a surgir nos corações dos judeus. Será que Deus nos ama? Mas aonde está o nosso poderoso Deus dos nossos pais? É mesmo importante servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer a Deus? Querido amigo, nesse novo tempo, que não era mais o tempo dos grandes milagres, como ocorreram nos dias de Elias e Eliseu, logo se caracterizou esse tempo pela indiferença do povo para com Deus. Esse espírito de indiferença e estagnação espiritual foi demonstrado através de 4 maneiras. Primeiro, uma indiferença religiosa, demonstrada pelo menosprezo ao sistema estabelecido de culto, demonstrada pelo menosprezo à lei. Mas havia também a indiferença moral para com os votos de casamento testemunhados pelo Senhor. Eles foram desleais, casando-se com mulheres pagãs, deixando as suas esposas. Havia indiferença social com pecados de suborno, perjúrios, fraude e opressões ao fraco. Mas havia também a indiferença experimental, expressa através do egoísmo material com a falta de entrega das contribuições a Deus. Embora estivessem sofrendo com pragas e esterilidade dos campos, e acusações até contra Deus, de ser Ele indiferente ao bem ou mal, eles estavam completamente errados diante de Deus. Querido amigo, o que nós vamos ver aqui em Malaquias é o declínio religioso, a decadência moral, a degradação social, a dedicação espiritual, é o apelo de Deus, e depois a definição final no capítulo 4. Assim, nós podemos perceber que esse era o contexto da profecia de Malaquias. Malaquias desenvolveu seu ministério num tempo em que o povo pensava que Deus tinha se esquecido dele. Mas nesse livro, Deus reafirma o seu amor para com seu povo. Qual é o valor ético de Malaquias? O tema central de Malaquias é que Deus revelou o seu amor por seu povo por meio da história desse mesmo povo. As profecias de Malaquias ajudaram os judeus a reconhecerem que as pressões desses períodos podem proporcionar um desgaste imperceptível da fé, e assim corremos o risco da hipocrisia,
perdendo a intimidade do contato com Deus. As profecias de Malaquias mostram que muitas vezes o sofrimento pelo qual passamos, ao invés de ser motivado por nossa piedade, pode ser consequência da dureza dos nossos corações. Enfim, o Antigo Testamento termina mostrando a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Messias. Mas para termos comunhão com Ele, é necessário o arrependimento. Ao concluirmos esse primeiro estudo sobre as profecias de Malaquias, o meu desejo é que Deus o abençoe e te motive a acompanhar-me nos próximos 19 encontros em que estudaremos todo esse livro. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça